Quem está preparado para ouvir a mensagem? Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos capítulo 3. Eu amo os detalhes. Preste muita atenção nos detalhes. Poderosamente ao Senhor. Tem alguém com dificuldade? Ler a palavra. Atos 3, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Versículo 1. E Pedro e João subiam juntos. Primeiro detalhe do texto. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era trazido um homem que desde o ventre era coxo, qual todos os dias punham a templo, chamada Formosa, a pedir esmola aos que entravam no templo. Ao vendo a Pedro, a João, iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: agora, aqui mora a essência da mensagem. A mensagem, ela nasceu nesse detalhe. Pedro vai dizer assim, olha para nós. Perceba o detalhe que ele é plural. Olha para nós. Ele começa falando no plural. Aí o versículo 5, e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Aí Pedro vai mudar, e disse Pedro, não tenho. Então veja que agora no singular. Então aqui mora o segredo, porque ele começa falando no plural, olha para nós. Começa falando no plural, olha para nós. A palavra fala assim, não temos. Só que ele muda, o versículo 5, ele muda. Não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, singular, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Lê esse texto pequeno, você vai encontrar um milagre. Paralítico. Quando você lê ele, Alice, sob a ótica do Espírito, no mínimo, saltou aos olhos aqui 5 milagres que Deus realizou em toda essa história. Se você ler com mais carinho, ainda pode saltar mais aos teus. Mas para mim saltou 5 milagres. Vou falar apenas de um. Mas aqui no texto saltou 5 milagres. O primeiro milagre aconteceu aqui. Versículo 1. Eu não sei se você já vai pegar o que está conosco. Versículo 1, já acontece o primeiro milagre do Pedro e João juntos. Então, aqui mora um milagre poderoso. Pedro e João juntos. Se você for ler a Bíblia, vai descobrir que esses dois camaradas nunca, em nenhum momento, já entendeu? Em nenhum momento esses dois estiveram juntos. Pedro e João juntos já se constitui um grande e poderoso milagre. Porque se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, só com foco em Pedro e João, faça isso. Chegar em casa. Lê os evangelhos só com foco em Pedro e João. Você vai entender que esses dois nunca estiveram juntos. Você vai perceber que entre esses dois tiveram ali uma picuinha entre eles. Eles tinham ali uma certa desavença. Pedro e João, em outras palavras, nunca se deram bem.
Pedro e João era bicudo um com o outro. Pedro e João se tornam um exemplo de pessoas que estão no mesmo lugar, mas não se misturam. Estão na mesma congregação, mas não se dão bem. Estão servindo o mesmo Senhor, mas tem uma picuinha entre eles. Mas esta noite, eu não sei se você está entendendo, Jesus vai quebrar isso. Eita. Pedro e João nunca se deram bem. E um dos maiores desafios do ministério de Jesus para com seus discípulos era fazer os seus discípulos entenderem e praticarem a comunhão mais profunda. Porque Pedro e João, eles eram diferentes um do outro. Por exemplo, Pedro, ele era mais afoito. Tinha temperamento diferente, jeito de falar diferente. Pedro era afoito. João não. João era mais equilibrado. Pedro, uma situação de emergência, ele arrancava a espada, cortava a orelha de alguém. João não, João era mais tranquilo. João, ele tinha uma facilidade poderosa de falar que amava alguém. Pedro não. Pedro já tinha dificuldade de falar que ama. Então Pedro e João, na verdade, em outras palavras, Pedro e João é como água e óleo. Para você entender agora. Água e óleo estão no mesmo lugar, mas não se misturam. E aí Jesus, em todo o ministério dele, você vai ver Jesus fazendo com que os discípulos entendessem que existe uma comunhão profunda que eles precisavam praticar. Porque a comunhão, ela tem dois níveis. O primeiro nível da comunhão é o nível raso, que eu chamo da união. O nível mais profundo da comunhão, eu chamo de unidade. E era isso que Jesus queria fazer com os discípulos. Tirar do nível raso e colocar os discípulos no nível muito mais profundo da comunhão, que é a unidade. E é isso que Jesus Cristo vai fazer aqui durante a mensagem. Ele vai tirar alguns crentes, algumas famílias, alguns jovens do nível raso da comunhão e vai colocar no nível muito mais profundo da comunhão. Porque às vezes a sua mentalidade está falando, mas união e unidade deve ser diferente, deve ser igual. Vou te explicar de uma forma muito mais fácil para você compreender o que é união e o que é unidade. Vou usar o Bruno, que é meu amigo, já vou usar ele aqui de exemplo. Por exemplo, você faz feira, Bruno? Faz, né? De vez em quando. É chique demais. Mas imagine o Bruno indo para a feira, ele vai comprar batatas. E aí ele coloca várias batatas dentro de um saco. Quando ele coloca várias batatas dentro de um saco, de uma sacola, as batatas dentro de uma sacola, elas estão em união. Porque elas estão ali dentro da sacola. Mas de repente aquela sacola não suporta o peso das batatas, rasga. E aí o que acontece? Cada batata vai para um lado, espalha. Não sei se você vai entender isso aqui. Espalha. Mas aí o Bruno pega cada batata, descasca e faz um purê com todas as batatas. Depois que o Bruno fizer um purê com todas as batatas, não consegue mais separar uma batata da outra, porque agora se tornou em um só. Mas tem muitos lugares que estão vivendo um nível raso só da comunhão. Eles estão somente em união. Aí eles cantam juntos na Uma Creio, eles vêm para a igreja, eles adoram a Deus, eles ensaiam o hino, mas acontece alguma coisa no meio deles, um escândalo, uma fofoca, um disse-me-disse. Quando acontece qualquer coisinha dessa, cada um vai para o seu lado, fica bicudo, não vem mais para o ensaio, não vem mais para a igreja, não quer saber de ser crente mais. Por quê? Porque só estão em união. Mas esta noite, sabe o que Jesus está me dizendo aqui neste altar? Ele vai pegar toda essa igreja, aí ó, pegaram, vai fazer um purê poderoso, vai unir mocidade com irmãs, obreiro, com jovens. A partir do momento que Jesus fizer um purê com essa igreja, ninguém mais vai conseguir separar um do outro. Nem a morte, ó, alguém pegou, nem a morte, nem fofoca, nem doença, nada. É isso que Jesus quer fazer. Jesus, ele queria tanto que os discípulos entrassem
numa comunhão mais profunda, tanto é que ele ora em João, no capítulo 17, ele fala assim: Deus, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Sentindo uma presença maravilhosa aqui esta noite. A unidade, ela tem um resultado muito forte. Quer ver uma coisa, qual que é o resultado da unidade? A unidade tem resultado. O resultado da unidade é poderoso. Vou te dar um exemplo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava somente sobre uma pessoa só. Antigamente o Espírito Santo não era derramado sobre todos. Era somente derramado sobre uma única pessoa. E o que essa única pessoa falava, acontecia. Deus ia lá e assinava, porque ela tem um Espírito Santo sobre ela. Exemplo, Elias. Ele chegou e falou assim: ó, segundo a minha palavra, não vai chover mais aqui. Ele não precisou do amém de ninguém. Não precisou do amém de ninguém. O que ele falou, Deus assinou embaixo. E o céu, pá, fechou. Por quê? Porque ele era o único na época que tinha o Espírito Santo sobre ele. Tanto é que ele diz assim: ó, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. Pá, caia fogo do céu. Aí quando você vai para a graça, lá no Novo Testamento, essa situação muda. Porque você vai ler Atos 2, você vai ver algo poderoso acontecendo no cenário do povo de Deus. Atos 2 diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Ó, aí de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Aí o texto diz assim, ó, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aí tem um segredo. Aí a Bíblia diz assim, ó, e viram e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e pousava sobre ele, sobre ele, sobre ele, aí ó, sobre ele, sobre ele, sobre ela. Aí o texto termina assim, ó, e todos, ó, jovens, crianças, adolescentes, idosos, ricos, pobre, alto, baixo, negro, branco, a Bíblia diz assim, ó, todos foram cheios do Espírito Santo. Então, grita forte comigo assim, ó, todos foram cheios. Então aqui mora o segredo. Porque se no Antigo Testamento o Espírito Santo só estava somente em um, e o que uma pessoa falava acontecia, no Novo Testamento mudou. Porque o Espírito Santo não está somente em mim. O Espírito Santo não está somente no pastor. O Espírito Santo não está somente nos obreiros. Ei, eu tenho o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo, ele tem... Olha aí. Aqui, alguém deu um aleluia porque tem o Espírito Santo. Então, todos aqui, do menor ao maior, o Espírito Santo mora dentro dele. Só que a complexidade mora aqui. Porque se no Antigo Testamento a pessoa que tinha o Espírito Santo falava e acontecia, hoje, na época da graça, não depende de uma única pessoa para ter resultado no culto. A gente pensa que para ter resultado no culto, precisa de uma única pessoa. Ah, se o pregador tiver inspirado, o culto vai ser uma bênção. Se o pastor levantar a mão, o culto vai ser uma bênção. Se o obreiro que está aqui orar, o culto vai ser uma bênção. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, para o culto ser uma bênção, não depende somente do pregador, não depende somente do pastor, não depende somente dos obreiros, depende de você, de você, de você. E aí o nosso maior desafio, tanto para quem prega, quanto para quem canta, é fazer com que a igreja entre em uma unidade de propósito. Isso aqui é muito difícil, meu irmão. Pensa na dificuldade que é de você conseguir fazer com que a igreja entre numa unidade de propósito. Por quê? Eu vim de casa dizendo assim, Deus, faça milagre, renova a crente, batiza com o Espírito Santo, salve almas. Eu vim com esse propósito. O pastor está aqui dizendo, Deus, usa o pregador, fala conosco, salva almas. Tem obreiro que está aqui no altar dizendo, Deus, usa, faz alguma coisa aqui esta noite. Nós queremos sentir tua presença. Ó, só que às vezes tem no nosso meio que fala assim, eu não fui com a cara desse pregador.
Ah, Deus já está começando a falar com alguém aqui esta noite. E aí, por causa de um, o céu se fecha. Por quê? Porque a igreja não entrou em unidade. E Deus não responde uma pessoa, Deus responde o corpo de Cristo. Então esta noite, se a igreja aqui, eu não sei se você vai entender, ou não sei se você vai vir comigo, mas em nome de Jesus Cristo, a minha oração aqui nesse altar é que todos aqui entrem em uma unidade poderosa de propósito. Deixa eu ver, quem está na mesma unidade aqui? Deixa eu ver, quem está? Ei, se nós entrarmos numa unidade de propósito, te prepare, porque o céu vai se abrir aqui esta noite. Oraba, checandaramaias. Posso usar isso aqui? Eita. Se nós entrarmos numa unidade aqui esta noite, não vai ter esse negócio de quem é grande e quem é maior. Porque enquanto as batatas estão em união, tem batata grande e tem batata pequena. Agora, quando faz um purê de batata, não tem batata grande, não tem batata pequena. Todos. Se isso acontecer aqui esta noite, aquele que traz água não é maior do que o pregador. O pregador que está aqui não é maior que os obreiros. Os obreiros que estão aqui não é maior que aqueles que estão sentados. Aqueles que estão sentados não é maior que aquele que está na porta. Aquele que está na porta não é maior do que aqueles que estão no estacionamento. Na verdade, o maior, o mais poderoso, o grande, o tremendo, o eterno é Jesus. Quem veio aqui para entrar em unidade de propósito? Se você está em unidade, Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Então, por mais que você não vai com a minha cara, você não é obrigado a gostar de mim, não tem problema. Mas você é obrigado esta noite a entrar numa unidade em favor das almas que estão aqui esta noite. Fala assim: Jesus, eu não gostei desse pregador, mas aquilo que está saindo da boca dele é a tua palavra. Então faça coisas poderosas no nosso meio. Há um trabalho grande Jesus teve para colocar esses dois em unidade. Aqui é muito forte. Eu fiquei observando o trabalho que Jesus teve. Quer ver uma coisa? A história desses dois começa lá em Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5, vai dizer que Jesus estava andando à beira da praia, à procura de discípulos. E aí o texto é muito poderoso, no versículo 1, que vai dizer que Jesus estava com uma grande multidão, e ele viu, ó, detalhe, ele viu 2 barcos. Grita forte, 2 barcos. Veja, eu amo o detalhe. Quando eu leio a Bíblia, eu fico atento aos detalhes. Jesus viu 2 barquinhos. Veja que coisa poderosa. Porque naquela época, à beira do mar da Galileia, a atividade principal da época era a pescaria. Então, se você saísse de manhãzinha para fazer aquela caminhada à beira da praia, você ia ver um monte de barco ancorado à beira da praia. Um barco mais bonito que o outro. Barco grande, pequeno, barco luxuoso, barco mais pobre. Eram vários barcos. E aí eu fiquei muito feliz quando o texto saltou aos meus olhos, dizendo assim, ó: e Jesus viu 2 barquinhos. Aí talvez você deve estar perguntando: Edson, o que isso significa? Simples. Você tem motivo para ficar o culto inteiro hoje dando glória a Deus. E aí você está perguntando: por que eu tenho que ficar dando glória a Deus? Porque nesse mundo existem várias embarcações. Uma embarcação mais bonita que a outra, mais luxuosa que a outra. Tem embarcação que tem diploma, tem embarcação que é mais rica. Mas eu louvo a Deus que no meio de tanta embarcação, os olhos de Jesus parou em você. Ah, você não merecia, você não valia nada, você estava jogado no mundo. Aí Jesus falou assim: ó, eu gostei dessa embarcação. Jesus te viu. Edson, eu não... Olha aí, alguém está pegando. Edson, eu não sei pregar. Edson, eu não sei cantar. Mas você pode dar glória a Deus, porque Ele te viu. Eita.
A graça de Deus sobre a nossa vida. E aí os dois barquinhos era de quem? Era de Pedro. Aí, e o outro era de? Vocês estão comigo? De João. Dois barquinhos. E aí eu gosto de fazer a conexão. Se você olhar para Mateus no capítulo 4, versículo 18, você vai ver que Mateus ele vai dar uma sequência da história. Vai dizer que Jesus estava caminhando pela beira da praia e ele vê o primeiro barquinho. E o primeiro barquinho era o barquinho de Pedro. E o texto vai dizer assim, ó, que Pedro era especialista em lançar rede. A rede aí. Jesus está vendo Pedro assim, lançando rede. Rapaz, gostei dele. Pedro, vem e me segue. Aí Pedro vem. Só que aí mais um pouquinho na frente, mais um pouquinho para frente, Jesus vai encontrar o segundo barquinho. E o segundo barquinho era de João. Só que João não sabia lançar rede. O texto diz que João, aí ó, João conserta a rede aí, vaza. Aí, eu não estava antigamente, deve ser assim, não é? Então, João consertava a rede. Aí Jesus falou, opa, gostei desse. João, vem. Só que aí eu comecei a pensar, peraí, olha a confusão que vai dar. Porque eu não sei se você está entendendo, mas no Mar da Galileia são duas empresas. Ó, a empresa de Pedro e a empresa de João. Então quer dizer que antes deles conhecerem Jesus, os dois já eram concorrentes. Os dois já não se davam bem no mundão. Os dois já não se bicavam. E aí Jesus é tão poderoso que pega dois bicudos para servir o mesmo Senhor. Agora, a imaginação, minha imaginação, não tem problema. Minha imaginação, Jesus chamando Pedro. Pedro vem todo alegre ali, ó, que nem um sorrisão do alegre, dizendo, oh, Deus, que chamado. E aí de repente Jesus fala assim, João, pode vir, tá bem. Aí o rosto de Pedro já. Imagina eles no particular falando assim, tem muito do chamado. Mas uma coisa que eu não suporto é o João. Jesus está falando aqui. Aí João chegando e Jesus falou assim, Jesus, ó, eu amo caminhar contigo, mas eu não suporto o Pedro. 8. Fala do jeito das coisas. Isso aqui não é igreja? Esse cenário não é família? Esse cenário não é congregação? Às vezes você está aqui e aí você se alegra com o chamado e aí de repente vem alguém e você não suporta. Deus coloca ele para sentar do teu lado. Eita, Jesus. Talvez você deve, eu não conheço ninguém aqui, só conheço o Bruno. Talvez você deve estar sentado ao lado de alguém que você não gosta, que você não suporta, que você está aqui falando, meu Deus, por que esse camarada está sentado do meu lado? Era melhor ele ter sentado do outro lado. Mas Jesus está dizendo, ei, não é você que escolhe quem vai ser salvo. Olha, deixa. Dá uma olhadinha no irmão aí, vê se você gosta dele ou não gosta. É, Jesus. Foi me dado até 9h30, então 9h30 a gente finaliza. Ó, veja, você tá entendendo o que Jesus está falando aqui? Eu estou animado aqui para falar esse assunto. Quem está aí, dá um glória a Deus, deixa eu ver. Você pode até não gostar dele, mas Jesus salvou ele para ficar do teu lado, dando glória a Deus. Você vê, se você... Eu vou citar todos os detalhes. Alguns que eu percebi. Quer ver uma coisa? Todo o tempo Jesus estava cutucando os dois. Quer ver uma coisa? Jesus viu 2 barcos, não viu? Ó, quantos barcos Jesus viu? 2. Aí Jesus, para cutucar João, a Bíblia diz assim que Jesus escolheu o barco de Pedro. E o barco de João, porque João também tinha barquinho, o barco de João ficou chupando o dedo.
Falou assim: Pedro, prepara o teu barco, porque nós vamos pescar junto. Aí João, o barquinho de João ficou lá. Por quê? Porque Jesus estava querendo ensinar João. E vai ter momentos que ele vai ficar na reserva. Vai ter momentos que João vai ter que olhar para Pedro e ver Pedro tendo sucesso. Vai ter momento que João vai ter que se alegrar com a bênção de Pedro. Mas só que tem gente que não consegue fazer isso, porque ele só quer ser o protagonista da história. Eita, gente. Ele não consegue dar glória a Deus quando Jesus está usando outro barquinho. Ele não consegue levantar a mão quando Jesus está usando outra pessoa para cantar. Porque na verdade ele só gosta de dar glória a Deus quando ele está com o microfone na mão. Aí ele vira o manto, aí ele levanta a mão, aí ele dá glória a Deus. Eita, Deus está falando aqui neste lugar. Mas esta noite Jesus está falando assim: ei, está na hora de você aprender a dar glória a Deus sentado no banco do reserva. Sabe qual que é a síndrome que nós estamos vivendo nos dias de hoje? A síndrome do irmão do filho pródigo. Sabe qual que é a síndrome do irmão do filho pródigo? A festa acontecendo dentro de casa e ele está do lado de fora como? Braço cruzado, picudo, porque a festa não é para ele. Você já viu assim? Não é ele que está pregando, não é ele que está cantando, aí ele fica assim, ó, bicudo, não levanta a mão, não dá glória a Deus, não se alegra. E aí Jesus está dizendo: ei, a festa não é para você. A Uma Creio não é para você. Na verdade, a festa não é para pregador, não é para cantor, não é para ninguém. Aqui nós estamos para adorar o único Deus. Eita, gente. Então Jesus está cutucando os dois. Quer ver uma coisa? Jesus vai cutucar Pedro também. Porque Jesus fala assim: Pedro, vamos para o alto mar e vamos pescar. Aí Jesus falou assim: lança a rede. Aí ele lança a rede, porque ele era especialista em lançar a rede. Aí ele lança a rede. Quando ele lança a rede, ele percebe que tem algo diferente na rede. Aí ele vai puxando. Eu vou fazer a cena para você ver. Ele vai puxando. Quando ele puxa, ele começa a colocar muito peixe no barco. Eu não sei se você vai dar glória a Deus. Aí ele coloca 10. Aí ele coloca 20 peixes. Aí ele coloca 30 peixes. Aí ele coloca 50 peixes. Aí ele está se alegrando. Nossa, hoje a pescaria está extraordinária. Imagine João, à beira da praia, falando: olha lá, rapaz, Pedro tendo sucesso. E aí Pedro está colocando 50 peixes, 100 peixes. E aí o texto, tem um detalhe no texto que diz assim, ó: e o barco ia a pique. Só que Jesus não falou nada. Só ficou observando. Pedro colocou, cada peixe que ele colocava, o barco fazia isso aqui, ó. Cada peixe que ele colocava, o barco. E aí Pedro entendeu. Porque o texto vai dizer assim, ó, que Pedro fez um sinal para os homens que estavam à beira da praia, para os outros que estavam no outro barco, dizendo: ei, prepara também teu barquinho, porque o que Deus me deu é para você também, rapaz. Sabe qual que é o segredo aqui? Pergunta forte: qual é o segredo? Pergunta forte para mim que eu quero responder. Não, pergunta forte: qual é o segredo? Quem não compartilha, afunda. Tem gente que só quer a bênção para ele. Deus, eu quero bênção, é só para mim, eu quero só para mim, eu quero ser cheio. E aí Deus está falando: ei, eu estou te enchendo, não é só para você, eu estou te enchendo para você transbordar na vida de outras pessoas que estão ao teu redor. Posso profetizar aqui esta noite? Eu estou sentindo uma unção, uma graça. Você consegue levantar suas duas mãos para receber essa palavra profética? De acordo com a palavra, Deus vai te dar sucesso. Deus vai te abençoar. Peixe vai vir no teu barco com uma única condição: quando você chamar essa pessoa que está do teu lado para compartilhar aquilo que Deus te deu. Quem está aí? Deixa eu ver. Quem está aí? Você pode dar uma glória a Deus? Então, o tempo todo, Jesus está cutucando os dois. O tempo todo. Quer ver uma coisa? Ó,
A união, ela tem um problema. O problema da união, ela só funciona quando o líder está olhando. A presença do líder faz a união funcionar. Por quê? Porque o líder está de olho. E aí Jesus, ele é tão tremendo, ele é tão sábio. Ele sabia que a união tinha um problema. E aí tinha vez que Jesus saía de cena. Deixava os discípulos sozinhos. Quando Jesus saía de cena e deixava os discípulos sozinhos, desculpa a palavra, mas o pau quebrava. Eles só se suportavam porque Jesus estava de olho. Você já viu alguma coisa? O líder está de olho, e aí, tipo assim, o líder está olhando e fala, Pai do Senhor, meu irmão. O líder está olhando. Pai do Senhor, eu amo você em Cristo, porque o líder, olha lá, ele olhou para mim. Então, se ele está de olho, meu irmão, eu te amo em Cristo. Porque o líder está de olho. E aí era assim. Aí Jesus falou assim, eu vou sair de cena para ver se tem sair mesmo. Aí Jesus saía de cena, e aí o texto vai dizer, em Lucas 9, que eles começavam a brigar para saber quem é o maior. Imagine, Pedro falando assim, ó, ei João, eu sou maior. Aí João gritava do lado lá, grita fora. Não, Pedro, ô João, eu tenho mais intimidade com Jesus do que você. Eu falei, é eu que. Aí, olha a brigaiada. Aí Pedro falava assim, aí João falava assim. Eu falava assim, João, quem foi que andou por cima das águas? Aí grita fora. Então eles estão disputando quem tem mais intimidade, quem é maior, quem é melhor. E aí o círculo está pegando fogo. E aí o texto vai dizer assim, ó, Jesus vem com uma criança no colo, no meio do circo pegando fogo e diz assim, ei, quem quer ser o maior, o melhor no meu reino, vai ter que ser como essa criança. Você quer perceber um lugar onde só vive em união? É quando os camaradas querem ser maior um com o outro, quer ser quem tem mais intimidade, quem rege mais, quem canta mais. Aí está em união. Agora quem tem unidade, eu estou percebendo que aqui tem uma unidade poderosa, porque o maior é Jesus, meu irmão. Eu posso ler um texto para vocês? Só um texto. Vocês aguentam ler um texto? Quem aguenta, dá um glória a Deus aí, só para vocês. Eu tenho que ler porque você não vai acreditar. Se eu falar, você não acredita. Tem que ler, quer ver uma coisa? Vamos ver se você vai perceber o que eu percebi. Veja, dá uma olhadinha em João. Eu amo a Bíblia. Ó, João capítulo 20. Olha só o trabalho que Jesus teve. Porque até depois da morte de Jesus, os camaradas ainda faziam uma competiçãozinha entre eles. Eu vou ler com você para você. Uma invenção da minha cabeça. Olha o versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. O que ela faz? Ela correu, pois, e foi falar a quem? Simão Pedro. Olha só, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. Quem é esse outro discípulo a quem Jesus amava? João. Aí ela vai dizer assim, ó, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro, olha o que acontece. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Agora o versículo 4. E os dois corriam, olha os dois de novo. Os dois corriam juntos. Aí de repente um espírito de competição entra em alguém. Aí não sei se você vai perceber o que eu percebi. Aí ó, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou. Competição isso? É depois da morte os camaradas competiam para ver quem é que chega primeiro. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, deu na mente de João para ele frear a corrida de Pedro. Porque os dois,
rapidinho. Ó, os dois estão aqui, ó, na mesma intensidade. Lá do outro. Então, ele está correndo. Ali. Você faz culpa. Mas vai estar aqui, ó. Ó, os dois estão correndo na mesma intensidade. Correndo junto ao sepulcro. Estão correndo junto. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que João falou para Pedro que fez Pedro regredir? Que fez Pedro parar o passo e ele chegar primeiro? Mentalidade minha. Imaginação minha, não está na Bíblia. Fica à vontade para discordar ou não. Não está na Bíblia. Mas eu fiquei pensando, imagine João dizendo assim, Pedro, você já pensou o que você vai falar para Jesus, sendo que você negou ele 3 vezes? Aí, ó, desacelera o passo e João. Porque tem gente assim dentro de igreja, meu irmão. Ele faz questão de jogar na cara do outro o pecado dele, o passado dele. Para quê? Para ele não pregar mais, para ele não vir mais para a igreja, para ele não cantar mais e para essa pessoa chegar lá primeiro. Só que o reino de Deus não é de quem chega primeiro. O reino de Deus é de quem persevera juntos. Eu não sei se você tem prazer de ver outra pessoa ficar para trás, meu irmão. Eu não tenho prazer de ver alguém que começou comigo e ficar para trás. Se ficou para trás, pega na mão dele e diz assim, ei, nós vamos chegar lá juntos. Os jovens aí da Uma Crente, você consegue pegar bem forte na mão desse jovem que está do teu lado? Você não sabe se um dia ele vai ficar para trás. Você não sabe se um dia ele vai desanimar. Mas pega bem forte na mão dele. Pega. Diga para ele assim, ó, como voz de profeta. Diga para ele assim, ei. Não, forte. Fala assim, ei, jovem. Se depender de mim, ninguém vai ficar para trás. Fala para ele, nós vamos chegar na Nova Jerusalém juntos. Só quem vai chegar lá, levanta as 2 mãos, começa a dar um glória a Deus. Conclusão da mensagem. Conclusão da mensagem. Para você entender, Atos 3, a gente leu. Você tem que entender um texto. Lá em João, abre lá comigo. João no capítulo 21. É o fechamento da mensagem agora. Ó. Eita. Vai doer de verdade. Ó, João capítulo 21. Veja o versículo 18. Os camaradas ainda ficam repetindo. Eles ainda não tinham entrado em unidade. Ainda tinha um espírito de competição entre os dois. Eles não se davam bem. E aí Jesus morre, ressuscita e a picuinha ainda está viva entre eles. Aí Jesus vai dar o decreto final. Bruno, se Jesus falasse isso aqui para mim, ele falou para Pedro, eu me convertia na hora. Eu aceitava Jesus de novo. Só que veja a reação de Pedro. Quando Jesus vai falar, para dar, sabe o checkmate? Basta, o ponto final. Se eles continuarem desse jeito, veja. Ó, versículo 18. Jesus está falando com Pedro. Ó, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo, e andavas por onde você querias. Aí ele vai dizer assim, ó, mas, quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e o outro te cingirá. E vai te levar para onde você não quer. Eu não sei se você entendeu o que eu entendi. Mas Jesus está dizendo assim, Pedro, se você continuar desse jeito, você vai perder os movimentos da perna. Eu entendi. Porque ele estava falando assim, ó, quando você era mais moço, você não andava e não vai para onde você quer? Aí ele falou assim, mas quando você for velho, o outro vai te cingir. E vai te levar para onde você não quer. É o quê? Vai andar mais. Aí, ó, veja. Então Jesus está falando, ó, se não acabar essa picuinha, vai ter isso aí. Aí o versículo 19. E dito isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isso, segue-me.
Aí veja, aí, se Jesus falasse para mim, eu falava: Jesus, me perdoa, eu vou abraçar João aqui, vou voltar na comunhão. Aí veja, o que Pedro vai fazer? E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Então ele está vendo João, e que na ceia recostara também sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que vai te trair? Aí versículo 21, vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e dele? O que será dele? Se eu vou ficar sem os movimentos da perna, como é que João vai morrer? Aí a resposta de Jesus foi uma pancada. Aí Jesus vai dizer assim, ó. Disse Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa, Pedro? Em outras palavras, Jesus está falando assim: Pedro, está na hora de você começar a cuidar da sua vida. Para de ficar olhando para a vida de João. Para de ficar querendo viver a vida de João. João tem a vida dele e você tem a sua. Ei, o que te importa a vida dele? Segue-me, cuida da sua vida. Tem gente que gosta de ficar cuidando, Jesus, eu vou falar. Tem gente que gosta de ficar cuidando da vida do outro e não cuida da vida dele. Cuida da família do outro, mas não está cuidando da família dele. Cuida do casamento do outro, mas não está cuidando do seu casamento. Cuida da vida do outro, mas não está cuidando da sua própria vida. Jesus está dizendo: ei, quer ver milagre acontecer na tua vida? Começa a cuidar da sua própria vida. Ei, levanta suas duas mãos. A sua vida é preciosa. Ele pagou um alto preço pela sua vida. Um sangue poderoso foi derramado para que você venha cuidar da sua própria vida. Se você focar na tua vida, te prepare, porque ele vai fazer coisas extraordinárias através da tua vida. Aí agora sim, vamos para Atos 3. Jesus fala, volta para o céu e deixa os dois na terra. Ó, Jesus fala, volta para o céu e deixa os dois na terra. E aí Atos 3, a gente leu, o texto vai dizer assim, ó: Pedro e João juntos. Ó os caras de novo. Ó, Pedro e João juntos, indo para o templo. Agora quem é que ele vê na porta do templo? Ó, tá os dois aqui, imagine os dois indo para o culto, os dois indo para uma creio, os dois indo para a igreja. Só que quando ele olha para a porta do templo, quem é que ele vê? Quem era o porteiro? O paralítico. Quando Pedro bate os olhos no paralítico, ele lembra daquilo que Jesus falou para ele lá atrás: se você ficar com essa picuinha, a sua vida vai terminar como esse paralítico, na porta do templo, pedindo esmola. Aí, ó, quando ele olha o paralítico, aí a Bíblia diz assim: ei, olha para nós. Ah, Jesus, obrigado, você quer dar uma glória a Deus. Aqui, ele gruda em João, ele lembra daquilo que Jesus falou: ei, paralítico, olha para nós. Acabou a picuinha, acabou a inveja, acabou a competição. Eu vou entrar agora. Ei, é por isso que ele vai falar agora: eu não tenho. Agora ele fala no singular. Ele não precisa mais falar no plural, porque ele entrou em unidade com João. Eles não são dois, eles são um. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Você consegue ficar de pé agora? Oh, aleluia. Vamos praticar essa mensagem agora? Enquanto os tocadores têm uma melodia, um hino, aí é com eles, é o ministério deles. Você consegue agora, esta noite, entrar em uma unidade poderosa aqui?
Consegue dar a mão para o teu irmão que está do teu lado agora? Vamos entrar em unidade? Naquele dia, Pedro entendeu um segredo. João, eu sei lançar rede. E você, João, sabe consertar a rede. Agora eu entendi, nós não somos e nunca fomos concorrentes. Nós se complementamos. Porque eu sei lançar rede, vai ter momento que a minha rede vai romper. Aí eu vou precisar de você, João, para consertar a minha rede. Oh, aleluia, Jesus, a tua igreja está entrando numa unidade poderosa. Nós não somos vários, nós somos um. É um só corpo e Cristo é o cabeça. Oh, Espírito Santo. Fecha os teus olhos agora. Se tiver unidade, a glória de Deus vai, eu profetizo que a glória de Deus vai descer aqui nesta casa. Xerabacandarabás. Quem é batizado com o Espírito Santo, há uma liberdade do Espírito para falar em outras línguas estranhas aqui esta noite. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos e começa a adorar a Deus agora. Jesus quer salvar almas aqui nesta noite. Jesus quer renovar crentes aqui. Jesus quer batizar jovens com o Espírito Santo. Mas para isso acontecer, nós precisamos entrar numa unidade de propósito. Eu vou contar até 3. E você vai começar a adorar a Deus como nunca. Você vai começar a glorificar a Deus até toda essa igreja ficar em um só. Quando essa igreja ficar em um só, não vai ter enfermidade, não vai ter problema, não vai ter dor, não vai ter escândalo que vai conseguir separar um do outro, porque cada um vai começar a sentir a dor do outro, vai se alegrar com o sucesso do outro e vai receber o transbordo que Jesus está dando para cada um aqui esta noite. Orabaxandarabás. Está preparado? Oh, Espírito. Assim diz o Senhor aqui nesta casa. Há uma cachoeira de azeite descendo aqui neste lugar. E tem um vaso aqui esta noite. Ele está debaixo da cachoeira de azeite. Essa é a revelação para nós aqui esta noite. Deus vai começar a encher esse vaso. Oh, aleluia. Esse vaso vai ser tão cheio que ele vai começar a transbordar. Quando ele transbordar, ele vai passar para o outro. O outro vai transbordar, vai passar para o outro. O outro vai transbordar, vai passar para o outro. Até todos serem cheios do Espírito Santo. Cadê o vaso? Abre a boca, vaso. O salmista disse: abre bem a tua boca e eu te encherei. Já tem vaso sendo cheio. 2. A igreja está entrando em uma unidade de propósito. 3. Vai. Vai. Adore. Oh, Senhor.
mais fundo, vai mais fundo. Leva-me mais perto. Se quiser chorar, pode chorar. Eu te encontro no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória. Senhor Deus, derrama a tua glória. Nós estamos aqui, Senhor, uma unidade poderosa. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória Bem baixinho agora, bem baixinho agora. Enquanto a igreja está em unidade agora de adoração, o Espírito Santo está pairando sobre este lugar. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui por mera coincidência. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo, porque Ele quer mudar a história da tua vida. E esta noite Ele está te chamando para uma comunhão mais profunda, entrar em unidade e se tornar corpo de Cristo. Eu quero saber esta noite se tem alguém que quer se entregar para Jesus hoje. Você está aqui, está sentindo arrepio, está chorando e não está entendendo nada. Na verdade, isso que você está sentindo é a presença de Jesus aí do teu lado. Se você se entregar para Ele, Ele vai mudar a história. Edson, precisa pagar? Não. Precisa dar alguma coisa? Não. Precisa andar de joelho? Não. O que precisa? É só se entregar para Ele. Se você quer se entregar para Jesus, enquanto essa igreja está adorando, faça um sinal com a sua mão. Se você quer voltar para Jesus, estava afastada ou afastado, hoje é seu dia. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Se eu fosse você, eu saía do teu lugar correndo para receber esse Cristo poderoso. Tem alguém aqui esta noite? Oh, aleluia. Há uma luta espiritual. Glória a Jesus. Você consegue dar um abraço nesse irmão que está do teu lado? Diga para ele: eu sei lançar rede, você sabe consertar rede. Vamos trabalhar juntos. Quantos podem glorificar a Deus pela palavra?